é? A gente pode dizer que a educação especial, ela existe há muito tempo, não é? Com variados modelos. De modo geral, ela aconteceu fora da escola regular, não é? Umas escolas exclusivas para as pessoas com deficiência. Ainda temos algumas hoje, poucas, mas ainda temos. Temos o Instituto São Rafael, que é para pessoas cegas, em Belo Horizonte. Temos o Instituto Francisco Sales, que é para surdos. Temos ainda algumas escolas para pessoas com deficiência também na rede regular de deficiência intelectual. Mas são poucas. Hoje a tendência maior é que os estudantes estejam nas escolas regulares, não é? Durante algum tempo também, a educação dessas pessoas foi pensada na escola regular dentro de classes especiais, com o objetivo de que, com o tempo, estas pessoas iam se adaptando, né? Vamos dizer, fazendo um reparo daquilo que elas têm como deficiência para que possam estar com os demais, não é? Então a gente tem um período que a gente chama do período da exclusão, onde as pessoas ficavam somente em escolas especiais, e a gente tem o período da integração, que é esse período que ainda visa, um pouco a normalização das pessoas com deficiência para que elas possam estar juntos, né? Possam estar juntas dos alunos sem deficiência. Isso foi muito forte na década de 70, década de 80. No final da década de 90, a gente começa a ter um movimento mundial, não é? O mundo fica mais globalizado, a comunicação ela flui de uma outra forma, então acontecimentos de outros lugares do mundo acabam influenciando-se, né, a todos nós. Mas não só isso, mas mudanças de posição em relação aos direitos humanos, enfim. A gente tem no final da década de 90 um movimento grande para que as pessoas com deficiência e outras pessoas que viviam em situação de exclusão, como quilombolas, indígenas, pessoas de religiões que não facilitam o acesso da mulher à educação, enfim, várias possibilidades aí que a gente tem para pensar, os negros, pobres, de pensar que essas pessoas têm direito à escola, não é? E que a escola deveria conseguir acolher todos, né? E essa discussão da educação como direito humano, ela fica muito marcada no Brasil, principalmente a partir da Constituição de 1988, a nossa atual Constituição. E a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e as anteriores, mencionam a possibilidade da educação das pessoas com deficiência, a última LDB, preferencialmente na rede regular de ensino. Acho que vocês estão ouvindo meu gato miar, né? Tá querendo entrar aqui dentro, onde eu estou gravando esse vídeo para vocês. Então, no final da década de 90, como eu estava dizendo, tem um encontro em Salamanca, na Espanha, que ele é muito referência, ele é muito importante. Porque nesse encontro, pela primeira vez que se disse que todas as escolas deveriam se adaptar para receber todas as crianças, todos os estudantes, independentemente das suas características físicas, cognitivas, de sofrimento mental, com relação à sua etnia, aspectos culturais, religiosos, enfim, tudo, né? Que isso é uma mudança de paradigma muito grande, porque a gente tenta não pensar, né? Deixar de pensar no sujeito como aquele que tem uma deficiência, porta, né? Inclusive dizia-se pessoa portadora de deficiência, aquele que porta, para a gente pensar que não, a gente tem que ter um lugar onde aquela característica dele caiba, não é? Então é um marco que impulsionou uma série de mudanças no mundo todo
e também no Brasil, obviamente. Né? E aí a gente começa a ter uma série de normativas que no artigo, se vocês leram, vem apresentando a sequência de uma normativa, de uma legislação, de um decreto, enfim, não é? Todo esse processo culminou no que a gente tem hoje, que é a nossa Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Você vê que tem o nome Educação Especial e você vê que tem o nome da educação inclusiva, né? Porque aquele paradigma que se estabelece a partir principalmente do encontro de Salamanca é o paradigma da inclusão, que não significa somente a escola, é a gente pensar a sociedade inclusiva, né? Uma perspectiva teórica em relação à inclusão de todos, né? Então, a inclusão diz respeito a todos os sujeitos, né? A educação inclusiva está direcionada a todos esses sujeitos que se menciona na legislação, o gato novamente. Inclusive as pessoas com deficiência, não é? A nossa política que trata dos estudantes com deficiência, essa política de 2008, né? Já tivemos várias, a que temos atualmente é a de 2008 e que está sofrendo alguma pressão, né? Alguma movimentação tem sido feita na medida em que o governo começa a pensar alterações que a gente considera que são retrocessos, mas isso é o final da história. Bom, essa política que a gente tem atual, ela diz das pessoas com deficiência. Então, ela se chama Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. O que isso quer dizer? Que é pensar a educação especial nessa perspectiva da inclusão, não é? Onde todos caibam no espaço escolar e a escola que tem que ser feita para todos. Então, essa é a nossa política. E o que preconiza nessa política? Que as pessoas que são público-alvo da educação especial, quem são eles? São as pessoas com deficiências, várias, as pessoas com altas habilidades, superdotação, e as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, que isso muda de acordo com a própria psicologia, a psiquiatria, né? Os tratados de saúde mental, inclusive, e de transtornos mentais, mas hoje basicamente se resume ao autismo, né? TEA, transtorno do espectro do autismo. E muitos dos transtornos que tinham outras nomeações em outros momentos passaram a englobar esse transtorno do espectro do autismo, não é? Então, as pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro do autismo e as pessoas com altas habilidades. A ideia é que essas pessoas, ao fazer uma matrícula numa escola, essa matrícula gera dois recursos. Um recurso que é para a educação especial e um recurso para manter aquele aluno no espaço regular. Esse recurso, que é para o especial dele, né, é para que ele tenha o acesso ao atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado a gente pode pensar como uma escola especial, não é? Hoje esse atendimento educacional especializado espera-se que ele aconteça no espaço regular, porém no contraturno da escola, não é? Então as pessoas têm direito, quando fazem essa matrícula, de gerar esse recurso e que ela possa ter direito a estar na sala de aula com todos e também ter o atendimento educacional especializado, não é? Que ocorre no contraturno, numa sala de recursos multifuncionais, que o ideal é que ela esteja presente em todas as escolas, ainda isso é uma utopia. Nos grandes centros a gente tem muitas, Belo Horizonte a gente tem muitas, não é? Que nessas salas as pessoas tenham atividades de complementação para que elas possam ter acesso ao currículo na sala regular. E as pessoas com
altas habilidades, elas vão ter uma suplementação, porque elas precisam de um a mais que na sala regular ela não vai ter, não é? E as pessoas com deficiência e transtornos ali é uma complementação, isso não pode ser substitutivo ao ensino regular, não é? Então, funciona dessa forma. Além desse atendimento no contraturno, as pessoas, por exemplo, surdas que fazem uso de língua de sinais, elas também têm direito a um intérprete na sala de aula, né? Fazer a tradução de tudo que acontece na sala de aula e tal. As pessoas que têm deficiência e que dependem de outra pessoa para a mobilidade, né? A locomoção, a higiene, a alimentação, elas também têm direito a um acompanhante que ajude a estar com os outros, né? Complemente aquilo que ela precisa para estar, aquilo que deixa ela em defasagem, né? Para estar com os outros. Isso são formas de romper barreiras, vocês tratam muito disso, são formas de romper barreiras para a pessoa acessar o currículo, não é? Os alunos transitam na escola e um determinado aluno que faz uso de cadeira de rodas vai precisar de um outro para transitar, para estar junto com os outros, então é um complemento. Assim como o complemento na sala de recursos, onde ele vai ter atividades que vão desenvolver competências e habilidades necessárias para acessar o currículo na escola. Não é? 2008, nosso artigo, inclusive, ele faz um balanço depois dos 10 anos, né, em tese 10 anos dessa política, a gente publicou ano passado, e o que a gente pode dizer disso, né? Que certamente houve muitos avanços, né? Porque a partir do momento que você tem uma regulação, estados e municípios têm que se mover para poder fazer valer aquilo que está na política, obviamente cada um com as suas formas de fazer isso, né? Em Belo Horizonte, com as três redes, federal, estadual e municipal de ensino da educação básica, a gente tem modelos diferentes, mas os três modelos visam a garantia disso que está na política nacional, não é? De educação especial. Então, a educação especial, ela sai desse lugar fora e ela passa a ser transversal, porque ela vai estar dentro da escola, circulando. E não só na escola básica, também no ensino superior, na pós-graduação, na educação técnica, tecnológica, modalidade EJA, né? Em todas as modalidades, níveis, a educação especial ela passa a ser, então, transversal. Essa é a mudança, né? Como garantir que as pessoas que são público-alvo da educação especial possam estar na escola com os outros, né? Essa garantia é a transversalidade da educação especial na escola regular, ok? Então, quem são os sujeitos que fazem isso operar, né? Estes sujeitos são os professores, obviamente, né? São eles os responsáveis pela aprendizagem desses sujeitos, e os demais que estão nessa equipe que faz acontecer todo esse atendimento. Por exemplo, o professor desse atendimento educacional especializado que fica nessa sala de recursos, né? O professor de AEE, ele é um parceiro desse professor da escola regular. Às vezes essa criança na sala de aula precisa de um acompanhante além desse atendimento na sala de recursos. Então já são 3 pessoas, né? São esses sujeitos. Esse que está na sala de recursos, ele precisa ter uma formação para atuar com aquelas pessoas com deficiência, não é? O professor da sala regular, ele também precisa de uma formação, não é? Mas ele não precisa ter a formação do professor especialista, ele não precisa ter conhecimento profundo de todas as deficiências, mesmo porque isso é impossível e nem o professor especialista consegue ter, né? E o mais impossível ainda é que cada pessoa com determinada deficiência é uma. Você não tem 2 pessoas com síndrome de Down que são iguais, você não tem 2 autistas iguais, você não tem 2 cegos iguais, não é? Então,
cada sujeito te traz uma demanda diferente, cada sujeito te traz um desafio. E assim também o é com aqueles que não têm deficiência. Você tem 40 na sua sala de aula, vamos exagerar, 30 na sua sala de aula, você tem uma diversidade, você não tem homogeneidade. Na rede pública de ensino a gente não tem homogeneidade, a gente tem a realidade dos seres humanos, que são heterogêneos. E você tem que desenvolver habilidades, competências, escuta, sensibilidade para todos eles, inclusive os que têm deficiência. O sujeito não é o autismo, o sujeito não é a surdez, o sujeito não é a síndrome de Down, não é? Ele é uma pessoa que tem essa questão. E outros podem ter outras, um pode ser muito bagunceiro, o outro pode ficar bem desatento, o outro, não sei, dorme no horário da aula porque no horário de dormir cedo ele pode precisar de fazer outra coisa, ou a rotina da casa não permite que ele acorde cedo, que ele durma cedo, então ele acorda, fica cansado e dorme na aula, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, tô dizendo que ele às vezes não pode dormir até tarde, dormir cedo, a gente fica imaginando uma situação precária, não é? Mas uma aluna da graduação que eu tive semestre passado, ela estava fazendo estágio numa escola de classe A, elevada ao quadrado, em Belo Horizonte, e ela disse que tinha um estudante que estava dormindo, um menino de 9 anos, que ele ficava dormindo a aula toda de manhã. E ela falou com a professora, gente, aquele garoto só dorme e tal. Ela falou, pergunta para ele por quê que ele está dormindo. Ela virou e perguntou para o menininho, né, por que você está com tanto sono, que você não consegue ficar acordado? Aí ele disse para ela assim, nossa professora, ontem à noite, 9 horas da noite, meu pai resolveu comer sushi na Avenida Paulista. E aí a gente foi, eu cheguei muito tarde em casa. Ela falou, poxa, Avenida Paulista em São Paulo? É, a gente foi de helicóptero, né? Esse menino estava dormindo na aula de manhã, porque a família resolveu pegar o helicóptero e comer um sushi ali, na Avenida Paulista. Então, questões específicas, né, crianças que estão ali com alguma circunstância que, em determinado momento, inviabiliza, né, a participação na escola, nem sempre estão relacionadas à vulnerabilidade no sentido socioeconômico, enfim, isso é um mito, né? Todas as crianças precisam de algo específico, e é isso que a proposta da educação inclusiva vem colocar pra gente, né? Cada um é um e a gente nunca vai saber tudo, não é? É impossível saber tudo, e a gente tem que trabalhar em parceria, não é? E a formação dos professores, né? Minimamente eles têm uma certa formação. Eu acho que eles têm uma formação cotidiana, que são os meninos que chegam, não é? Mas nos cursos de pedagogia, hoje a gente tem uma discussão, né, com relação à educação especial, é uma obrigatoriedade do MEC, e nas demais licenciaturas, isso foi definido a partir de 2015, mas que até 2020 todos os cursos de licenciatura têm que ter implantado essa discussão no curso. Então, hoje, ninguém passa por uma formação sem discutir isso, minimamente pelo menos, né? E até mesmo nem só em função dessa discussão na formação, mas o cotidiano. A geração de vocês, pode ter pessoas aí que são da minha geração ou até anterior, mas de modo geral a turma é mais jovem, né? Possivelmente a maior parte de vocês estudou com alguém com deficiência, principalmente se estudou na rede pública de ensino. Então, isso já é um fato, não é? E a gente vai pegar um elevador, ele tem a escrita em braille, às vezes você compra um produto, um perfume, não sei, e lá na embalagem tem também ali uma informação em braille. Você vê a TV toda hora com um telejornal com a tradução em libras. Então isso já vai começando a fazer parte da nossa vida, né? Então
minimamente todo mundo né, começa a se haver com isso no cotidiano, né, na sociedade. Então a formação do professor, ela tem essa discussão, né? E o professor que já está na escola há mais tempo, além de algumas redes apresentarem uma formação em serviço, ele aprende no cotidiano. É fácil? Não. Mas ser professor não é fácil, né? Não é fácil. E a gente tem uma série de problemas estruturais e estruturantes, mas nunca vai ser fácil, porque a gente lida com o ser humano. Vocês vão estudar a psicanálise em algum momento na formação de vocês. O Freud diz que psicanalizar, governar e educar são atos impossíveis. Impossíveis no sentido de nunca ser completo, nunca ser todo. Você tem sempre algo que escapa, não é? Então, essa ilusão do professor de que ele falta uma formação, falta um saber, falta um conhecimento, isso não acaba, não é? Eu digo isso por experiência própria, em pesquisas que eu desenvolvo com professores da rede municipal de Belo Horizonte principalmente. Eu trabalho com a metodologia da conversação, de orientação psicanalítica. Um dia a gente pode conversar sobre isso, mas é uma possibilidade de ouvir os professores, né, de colher o que eles têm a dizer. E essa queixa, ela é a primeira e que inviabiliza todo outro tipo de reflexão, né, a não ser que você pare para isso, assim. Quer dizer, eu não tenho formação para isso, né? Essa formação, como eu estou dizendo, ela é no encontro com essas pessoas, não é? E, obviamente, você tem que recorrer aos seus pares. Os professores da sala de recurso, também nessa pesquisa, costumam dizer que vão atrás dos professores da sala regular para poder discutir o caso, e o professor não quer discutir, ele diz que não tem tempo e tal. Não estou aqui querendo culpabilizar ninguém, eu estou dizendo que tem questões que estão para além da própria formação do conhecimento específico mesmo, né? Mas assim, das questões próprias. Vocês me perguntam de barreiras atitudinais, né? A gente tem tanto a barreira do preconceito explicitado, não, esse menino não tem que estar aqui, ele puxa a turma para trás porque ele tem mais dificuldade, que também é um mito, não é? E a gente tem desde esse preconceito explicitado, quanto aquele preconceito que nem a gente sabe que tem, não é? Eu não querer me haver com um encontro com o meu colega de atendimento educacional especializado, para ele me ajudar a discutir o caso, me ajudar a construir recursos que possam ser utilizados na sala de aula. Isso também é uma maneira de uma certa barreira, não é? Mas, pelo menos na rede municipal de ensino, que ela é uma rede menor, que eu conheço um pouco mais em função de pesquisas ao longo desses anos, de modo geral, a gente tem professores muito engajados. Isso é muito interessante. E recentemente eu coordenei uma área de concentração de um curso de formação de professores em nível lato sensu, de especialização, na UFMG, é uma parceria entre a Secretaria Municipal e a UFMG. A gente tinha essa área de concentração pela primeira vez, educação especial inclusiva. Eram 40 cursistas, e eu aprendi demais com eles. Cada um sabia muito por causa dessa experiência. Vão buscar uma formação, mas eles já têm muito saber, que é o encontro cotidiano com a criança. Não é? Um recurso que funciona para uma criança com deficiência intelectual, talvez algo que possa ajudá-la na memória, no desenvolvimento das funções cognitivas. Serve para uma, não serve para outra. Eu vou usar aquela mesma plataforma de madeira que eu criei para criança que precisa das letras móveis e tal, que eu usei para aquele outro, aí não funciona. Então, cada criança é uma mesmo, né? Na rede estadual de Belo Horizonte, acontece o seguinte: tem o professor regente
e eu tenho um professor de apoio, que é um professor especializado, que pode atender até 3 crianças numa mesma sala. Além do atendimento educacional especializado no contraturno, né? Então, esse professor está lá mediando a aprendizagem das crianças com deficiência em parceria com o professor da rede regular. Funciona? Em alguns casos, não é? Em alguns casos. Nem sempre é fácil que você encontre todo mundo envolvido, engajado e com uma certa estrutura possível para que isso aconteça, não é? Na rede municipal, não tem esse professor de apoio, né? Um professor que divide a docência, estando responsável pelas crianças com deficiência. Na rede municipal, a gente tem o auxiliar de apoio que acompanha a criança com deficiência que precise de um auxiliar de apoio, e o professor ele é totalmente responsável pela aprendizagem dele, inclusive. E no contraturno tem o professor do AEE, não é? Qual modelo que é melhor? Nenhum. Todos a gente escuta queixas, né? Os professores da rede municipal dizem assim: no estado é que é bom, porque no estado você tem um especialista dentro da sala com você, você não tá sozinho, ele te ajuda. Aí você vai para o estado. Na rede municipal é que é bom, porque aqui a gente fica na sala de aula e tem um especialista lá dentro com aquele ar assim, eu sei o que você não sabe. E às vezes a gente escuta do especialista. Na rede estadual. Na rede municipal é que é bom, porque aqui no estado a gente está lá com a criança e o professor regente acha que a criança é nossa. Ele não olha para a cara da criança, ele vai falar da criança, ele fala comigo, né? E às vezes ele passa por mim e pela criança e ficamos todos invisíveis. Então a gente tem queixas, né, lamúrias de todos os lados, e isso não vai ter fim, né? O que a gente tem que construir são as invenções de cada lugar, né? Então, temos hoje uma legislação que visa acolher todos e criar uma certa estrutura de atendimento especializado paralelo, né, para que essas crianças estejam lá. Aí vocês me perguntam, né, ou colocam, qual que é o ideal, ou não é bem assim que vocês colocaram, né? Educação especial ou regular, né? Eu acho que isso já não é mais uma discussão, é a educação regular, sim. Agora, temos que investir em todo esse suporte que faz parte da legislação, porque assim como Belo Horizonte tem uma estrutura bacana, outros municípios não têm, não é? Outros municípios no interior do estado, outros municípios em estados com menos recursos, né? A gente tem resultados muito interessantes no Piauí, no Acre, mas a gente já tem um resultado ruim no Rio de Janeiro, né? Então depende muito dos investimentos do poder público, das pessoas que estão envolvidas, quem são os secretários de educação, quem é o ministro da educação, não é, para a gente ter este suporte. Hoje a gente tem visto uma certa pressão para que a escola especial ela esteja ali para caso seja uma escolha da família ou caso seja um caso muito grave, não é? A gente teme muito essa mudança, porque ela abre um precedente para que a definição disso não seja da família, né? Ou mesmo que se a família opte para que a criança fique na escola regular, que é o que a maioria quer, existe uma pressão da escola para que ele vá para a educação especial, dizendo que ali ele não vai desenvolver, porque não tem tantos especialistas, enfim. O que a gente tem que fazer é andar para frente, é cuidar dessa formação da melhor forma possível, sabendo que ela nunca vai ser completa, perfeita,
e criar estruturas para que essas crianças possam, de fato, acessar o aprendizado na escola regular, não é? Tem algumas que vão acessar muito pouco? Vão, mas elas vão ter algum avanço. Todos vão ter algum avanço, não é? Não tem jeito. Agora, qual avanço vai ter, aí vai depender de uma série de coisas, inclusive da condição própria, digamos, orgânica até, né, daquele sujeito. Mas algo é possível que ele avance. Existe um instrumento previsto, não é, que é um plano para cada estudante com deficiência, que ele seja construído e seguido por todos aqueles que trabalham com aquela criança. Em alguns lugares chama plano de desenvolvimento individualizado. Ali funciona o que aquela criança precisa desenvolver, em qual tempo eles vão tentar, de que maneira, de quando em quando vão rever esse plano, o que aconteceu, né? A rede estadual agora, ela soltou uma normativa, né? E agora em 2020, que coloca esse plano agora como central da política. Ele vai ter que ser feito, e feito em conjunto com todos esses agentes. Tem que ver se vai dar estrutura para os professores fazerem isso, não é? Mas coloca esse plano como uma necessidade essencial, e até mesmo ele pode funcionar com fins de avaliativos, né, em relação a essas crianças. Eu acho que todas as crianças deveriam ter um plano individualizado, não é? Mas isso ainda está muito longe, não é? Mas a gente tem que trabalhar para que alcancemos isso. Eu acredito que a construção desse plano, ele é um exercício de coletividade, que talvez ele possa fazer com que os professores se juntem. O trabalhar coletivo, ele é o elemento mais importante da proposta de educação inclusiva, né? Especial na perspectiva inclusiva. Porque os professores, cada um tem um pouco de saber. Um saber que é da vida e um saber principalmente que é da docência. E o medo, né, da inclusão, de falar, não vou dar conta de dar aula para esse menino, faz muitas vezes o professor pensar que ele precisa de um saber que está fora, não que está nele. Então ele meio que não usa esse saber próprio. E muitas vezes no trabalho coletivo esse saber aparece. Nessa pesquisa que eu mencionei, que eu escuto os professores começam com conversas que vão dizer: esse menino é difícil, esse menino não tem jeito, eu não estou preparada, eu não sei o que eu faço, não tem condição, nossa, é o caso mais difícil do mundo, tal. E como é que é? Ele começa a gritar, ele bate a cabeça na parede e ele não consegue ficar dentro da sala. Eu falei, mas e aí, o que acontece quando ele faz isso? Alguma vez você já conseguiu fazer que ele vivesse isso de uma forma que pudesse estar junto com os outros? Sim, teve um dia que eu abracei ele, segurei, né, contive, abracei, balancei, falei, olha, fica tranquilo, ninguém vai fazer mal para você, aqui é um lugar bom para você aprender e tal. E aí ele acalmou, falou, então você encontrou um caminho para lidar com ele? Acho que sim. Aí o outro vai dizer de uma outra criança que tem um problema, o outro professor fala, um dia eu fiz isso com ele, deu certo. Aí o outro também encontra, quer dizer, vão trocando aquilo que funcionou com aquela criança, né? Com cada criança. E com cada criança é uma invenção. O professor é um inventor, um criativo, né? Que para cada sujeito ele constrói estratégias, né? Bom, então nós estamos diante deste momento, né, de uma política de educação especial nessa perspectiva inclusiva, ou seja, que ela esteja na escola regular com todas as crianças e que a gente construa essa estrutura, com professores que se especializaram um pouco mais em relação às deficiências, né, aos transtornos e até à superdotação, com os professores regulares que vão encontrando com as crianças e descobrindo modos de trabalhar com elas.
Não é simples, né? Você tem uma sala de aula com 30, você tem um que está disperso, você tem um que está com um atraso muito grande nas aprendizagens, você tem um que tem síndrome de Down, você tem um que tem transtorno do espectro do autismo e ele levanta toda hora. Não é uma coisa fácil, porque não é homogêneo, não é? A gente tem hoje nas duas redes, no máximo, até 2 crianças com deficiência na sala de aula, né? Não existe assim de a gente ter 15 meninos com deficiência na escola. Não, mas a gente tem 30 meninos diferentes uns dos outros. Quando você faz um processo seletivo, uma escola particular, por exemplo, ou até escolas públicas que têm processo seletivo, você constrói uma homogeneidade, né? Eu vou selecionar daqui para cá. Vou fazer uma prova, vou fazer uma entrevista com os pais e tal. Seleciona aquele grupo. E aí você vai trabalhar com aquela homogeneidade, é muito menos complicado, não é? Agora, a escola pública, ela é para todos, de fato. Hoje ela é para todos. Quando eu estudei na escola pública, ela não era para todos, porque eu fiz prova para entrar no colégio municipal que eu estudei. Então não era para todos. Ela era para pessoas que vinham de uma família que tinha uma certa relação com a escolarização e que tinha aquele investimento, e eu tinha condições de passar naquela prova com 11 anos de idade. Hoje ela é pública, né? Tem que ter vaga na região, a própria rede já distribui as crianças conforme região, e todas as crianças com deficiência têm prioridade nas matrículas, em qualquer circunstância, né? Além das cotas, né, que vão começando a acontecer. O Centro Pedagógico da UFMG é a única escola básica federal que a gente tem de ensino fundamental. As entradas são via sorteio, mas tem cota, né, de sorteio só para crianças com deficiência. Lá como é sorteio, vai entrando por cota. Nas outras redes públicas, não, é a matrícula e tem a prioridade, não é? Bom, vocês perguntam se o professor ele está qualificado e seguro para trabalhar com as crianças. Qualificado, algum seguro, porque o outro é sempre um desafio, né? É o impossível que o Freud disse. Eu não tenho controle absoluto do outro. Ele vai sempre me trazer um furo. Ele sempre vai apresentar um furo no meu saber, assim, né? Tem algo que eu não vou dar conta, tem algo que eu vou precisar de ajuda, tem algo que ele vai me mostrar que eu não vou conseguir 100%, né? Assim como aquele que eu acredito que vai ser alfabetizado aos 8 anos, não é. Vai acontecer aos 9, vai acontecer aos 10, por uma série de outras questões relacionadas à aprendizagem, né? Vocês me perguntam da qualificação, eu já falei. As barreiras, né? As barreiras físicas e atitudinais, as barreiras concretas físicas, né? Vão desde a estrutura mesmo predial, um lugar que não tem rampa. Nas redes nossas aqui em Belo Horizonte, isso já é muito difícil, mas ainda tem, né? Dependendo da localização, a circunstância como a escola foi construída, tem lá as suas barreiras arquitetônicas, né? Barreiras também a sala de recursos, ela não está dentro da escola. Quando isso acontece, existe uma escola polo, que fica próxima a um grupo de escolas, e ali é feito o atendimento especializado do contraturno de crianças de todas essas escolas que estão ao seu redor, né? Então a família teria que deslocar no contraturno para uma outra escola para levar a criança para o atendimento especializado. Esse atendimento não é obrigatório, ele é direito. Então, muitas vezes as crianças não vão com a mesma frequência que elas vão à aula regular. A mãe leva a escola de manhã, à tarde ela fala, não tem ninguém para levá-lo ao AEE, a gente chama desse lugar de AEE. Não tem ninguém para levá-lo ao AEE, então ele não vai. Mas na escola, se ele não for e
e não tiver a frequência, eu vou ter que me haver com uma série de questões. O AEE não é obrigatório, então muitas vezes os pais não levam, o que dificulta também o desenvolvimento daquela criança para que ele possa estar na sala regular e se beneficiar daquilo que está sendo transmitido, não é? E aí cada circunstância é uma, com relação às crianças surdas, com relação às crianças surdas que são oralizadas e fazem leitura labial, né? E aí tem as crianças cegas também, as crianças com baixa visão, tem as suas especificidades, não é? As autistas. Eu acho que vocês fazem uma pergunta assim, em relação à integração dessas crianças. O termo que a gente usa é a inclusão, né? Porque a integração diz respeito a um tempo histórico que a gente tinha a ideia de adaptar aquela criança para que ela possa estar com os demais. Como eu disse aqui da oralização, né? Na educação dos surdos houve um tempo que a educação é para treinar a fala, fazer leitura labial, usar aparelhos amplificadores quando possível e fazer com que essa criança possa falar e entender o ouvinte, né? Então, ela tinha que ser esse era o trabalho da criança surda, né? Hoje já não é assim, né? A gente já pensa que a criança surda, ela tem o direito de ter um intérprete de Libras. Libras é uma língua reconhecida como uma língua no Brasil, né? Reconhecida por lei. Então, já não temos mais essa política, mas existem escolas que mais integram do que incluem, né? Onde está o problema? É multifatorial. Recursos, a estrutura. Belo Horizonte ampliou o número de salas, então assim, o caminho é para que a gente tenha uma sala em cada escola, né? A formação dos professores da rede municipal é interessante, e esses do AE, eles têm encontros semanais, tem equipe de inclusão responsável por cada região, né? Existe um movimento que poderia ser mais rápido, a nossa história, né? Ela vem de um processo de exclusão muito tarde, até muito tarde, assim como tudo na educação do Brasil, né? Enquanto países como a Itália, por exemplo, que tem um modelo interessante, desde a década de 70 eles já estão trabalhando nessa perspectiva inclusiva, a gente vai ter um movimento no final da década de 90, quer dizer, é no século XXI que isso começa a acontecer de fato, né? Então, tem esse processo, né? Tem a história da formação dos professores, o que em Belo Horizonte, Minas, já melhorou muito, com ampliação dos cursos de licenciatura em 2005, 2004, houve um fomento assim, na formação de licenciaturas. Hoje na UFMG eu trabalho a disciplina Psicologia da Educação, Inclusão, para 14 licenciaturas, né? Então, aumentou muito o número de pessoas que tem a licenciatura, né? É difícil hoje, na rede municipal, é difícil você encontrar um professor que não tenha, pelo menos, uma especialização. Na educação infantil, nem tanto, porque ela também tem uma outra história. Ela começou, com a universalização da educação infantil, ela começou tinha até um outro nome o cargo, não era professor, era um educador infantil, que precisaria ter magistério, recebia até menos do que o professor do ensino fundamental, enfim. Então tem os processos históricos que trazem as coisas de uma forma mais lenta ou mais rápida, tem a estrutura ainda, muita coisa para ser feita, pessoas, né? Quem vai para o AEE, isso é uma escolha, vou me formar para trabalhar com as crianças com deficiência, que eu quero trabalhar na sala de recursos. A pessoa tem que fazer essa escolha. Se a gente não tiver muitas pessoas com essa escolha, nós vamos ficar com essa defasagem, né? O próprio acompanhante dentro de sala regular, daqueles que precisam
de um certo apoio, e não é um professor de apoio, né? No começo da política, eram estagiários de psicologia e de pedagogia, e depois incluiu estagiários de licenciatura, como é no Centro Pedagógico da UFMG, Escola Básica Federal, né, de ensino fundamental. E à medida em que vão chegando crianças, cada vez mais crianças, foi se esgotando a possibilidade de ter esses estudantes fazendo esses estágios. Então, abriu-se para pessoas com ensino médio que se inscrevem na prefeitura para fazer estágio, né, ou para fazer um contrato fora, né, que não é funcionário público, é um contrato temporário. E aí tem pessoas que nunca trabalharam com uma pessoa com deficiência, né, e ela vai ser ali o acompanhante daquela criança. Muitos nos surpreendem, assim, do tanto que eles aprendem com as crianças, né, estarem com eles. Eu gosto disso, assim, de aprender com as crianças, né, a formação ela é muito importante, mas a gente aprende com o sujeito, é ele que nos ensina a melhor forma de oferecê-lo elementos para que ele possa construir aprendizagens, né? Bom, temos hoje um grande problema que é a patologização excessiva das crianças difíceis, né? Eu acho que uma coisa que a gente vivencia muito hoje é a busca de diagnósticos. Até mesmo para que, havendo um diagnóstico, eu garanto ali esse aparato para me ajudar com aquela criança, né? Então, a gente tem uma banalização, ao meu ver, né, dos diagnósticos. A gente tem profissionais muito sérios e a gente tem profissionais não tão sérios como em qualquer área, que fazem diagnósticos com muita rapidez. E aí, logo, as crianças vão recebendo laudos de algum transtorno, transtorno do espectro do autismo, né? Atualmente está acontecendo muito nas escolas, é um transtorno opositor desafiador, TOD. Então, esse menino, eu tenho um lá que é TOD, eu custei entender o que era TOD. E eu fui ver, tem transtorno desafiador opositor. É um menino que não obedece, que não aceita regras, que fica violento quando a gente chama atenção. A gente tem que ver aí qual menino que de fato tem um transtorno e qual menino que simplesmente não obedece às regras com facilidade, né? A gente vive num mundo hoje onde construir os pilares, construir elementos que sirvam de orientadores para todos nós seguirmos determinadas regras, eles são frágeis, né? O mundo contemporâneo ele é mais esgarçado. Tem aquele filósofo Zygmunt Bauman que diz que a gente está vivendo um mundo líquido, né? As possibilidades hoje são maiores, as regras são mais negociáveis, os adolescentes podem mais coisas, as crianças têm acesso a mais coisas. Isso é ótimo, mas isso dá trabalho, né? A gente vê casos no caso de vocês, talvez as avós que dizem assim, meu pai bastava olhar para mim ou a minha mãe e eu já entendia. E aí eu abaixava a cabeça e obedecia, né? Hoje isso é difícil, porque a gente tem mais dificuldades para educar os nossos filhos, a gente tem mais dificuldades para evitar que eles tenham acesso a muitas coisas, né? Fica mais difícil da gente colocar uma certa autoridade, não no sentido de autoritarismo, né? Autoridade no sentido de representar ali uma figura de um adulto, professor, e que é o ordenador do grupo, não é? E que vai fazer a orquestra funcionar sem violar direitos de ninguém, respeitando o tempo de cada um, né? Mas com uma figura que diz para a criança não faça isso e ela não faz. Isso é muito difícil hoje para o professor e como é difícil para pais e mães. Vivemos num mundo
mais difícil de botar ordem, digamos assim. O que é muito legal que tenhamos mais liberdade, mas certamente será mais difícil da gente construir as coisas coletivamente, né? Esse é o nosso mundo, isso não vai mudar, né? Nós tornamos a convivência, a lógica das estruturas assim. E antes não era melhor, porque se fosse melhor a gente não teria mudado, né? Então, é entender o nosso tempo, a que estamos todos submetidos e o que a gente faz com isso, né? Com as crianças, muitas vezes o que a gente faz é ter dificuldade em educá-las, obviamente, e ao invés da gente pensar que tem uma questão do nosso tempo, que a gente tem que construir coisas juntos e de forma diferente do que a gente fazia, a gente tem colocado rótulos nessas crianças, né? Então, esta tem autismo, esta tem autismo leve, essa tem autismo, essa tem TOD, essa não sei o que, essa não sei o que. A gente escuta dos professores assim, eu tenho 30 alunos, tem esses 2 com deficiência, fora os sem laudo. Mas como que é fora os sem laudo? É aqueles que difícil demais, mas ainda não está diagnosticado, mas ele tem um diagnóstico, né? Ele tem diagnóstico, ou ele é uma criança que de fato é difícil para mim, né? É difícil de colocá-lo ali obedecendo aquela lógica, né? O estar na escola, recebendo o que está ali, já teve muito posto, né, para a criança, porque era se transmitia muito isso, assim, para as crianças de oportunidades, né, de famílias com oportunidades de escolarização. Mas hoje não, você tem que apresentar para ela por que a escola é importante, né? E por que a escola é um direito. Ela não é uma obrigação, ela é um direito. Eu tenho direito a acessar a educação. E os responsáveis por mim, a família e o poder público, o Estado, eles têm que me oferecer essa oportunidade, porque eu tenho direito a receber as coisas que a humanidade construiu até aqui, não é? E sempre foi um desafio. No período que eu disse que eu estudei numa escola pública que não era pública, era mais fácil para o professor, porque fez uma seleção. A maior parte das pessoas que não conseguiam entrar no esquema que a escola construiu estavam fora da escola, né? Eram expulsas, convidadas a sair, eram muitas repetências até a pessoa desistir, né? Então a escola sempre ficou com um grupo muito homogêneo. À medida em que ela se torna um direito de todos, tudo onde tem todos vai ser complexo, porque tem muitas diferenças. E a gente vê que a escola foi feita para poucos. Então, a gente vai ver que ela precisa de fato de se repensar, não é? Eu acho que as crianças com deficiência, elas vêm jogar um banho de água, assim, na gente falar assim, não é assim, né? Não são, as pessoas vão enquadrar assim, não, a gente tem que inventar sempre diante do outro. Então, a educação especial na perspectiva inclusiva é um desafio. Eu acho que não tem muita discussão se é melhor ou pior, não é? Casos muito graves, gravíssimos, talvez a pessoa possa fazer uma opção de um outro tipo de espaço, mas eu acho que não pode tirar o direito da escolha de estar numa escola comum, regular, junto com todas as outras crianças, participando da sociedade e não ficando fora dela, não é? Eu tentei aqui nesses 57 minutos até agora tratar um pouco de tudo, né? Fica muito pouquinho assim, mas eu acho que eu localizo um pouco para vocês uma série de pontos que eu acho importante. Espero poder ter contribuído. Mais uma vez eu agradeço o convite e é isso.
Até a próxima, muito obrigada, um abraço e no meu caso, boa noite.